Olá, estamos começando mais um podcast do CSA Advogados, que sempre trata de um tema que é do interesse do empresariado. E vamos falar hoje sobre um dilema que faz parte da rotina de praticamente todo empresário. Como manter uma empresa competitiva, controlar os seus custos relacionados aos empregados e, ao mesmo tempo, não criar um passivo trabalhista para o futuro. E nós estamos aqui para conversar com você, com a presença do sócio fundador do Carlos de Souza, que é o Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, obrigado. E também com a Roberta Calimã, que faz parte da nossa equipe trabalhista, né? Faz a coordenação junto com o sócio Rodrigo Melo. E nós vamos falar hoje sobre esse tema que é tão interessante, né? E que desafia muitos empresários que querem ter o seu custo, ao mesmo tempo, reduzido com o seu empregado, mas não querem correr o risco de criar um futuro passivo trabalhista, né, Sérgio? Qual é a importância desse tema para o empresariado? Bem, primeiramente, eu acho importante a gente falar algo que é compartilhado, se não por todos, pela grande maioria dos empresários, é que o custo Brasil, nesse caso específico da legislação trabalhista, é muito elevado, é muito pesado. As obrigações, os encargos são muito grandes. Então, há um peso muito forte nas contas, nos custos, naquilo que são as despesas de uma empresa. Mas nós não temos como fugir disso. Ou seja, o importante, e daí essa abordagem ser tão relevante, o importante é que aquilo que é o seu custo, que são as obrigações trabalhistas, que todo o mercado cumpra. Porque se todo mundo cumprir, você falou de competição, você tem uma igualdade concorrencial. Se todo mundo cumprir minimamente as suas obrigações, aquilo que está na lei, todo mundo vai ter um custo semelhante no que tange as suas obrigações trabalhistas. Então, esse é um destaque que eu quero fazer e, obviamente, nós vamos falando sobre outros temas ao longo da nossa conversa. E o passivo, nós vamos muito falar sobre isso e esteja bem atento, porque o passivo é aquilo que você não paga hoje, mas que amanhã pode vir à tona e se tornar algo até impagável e que inviabilize ou mesmo destrua o seu negócio. A conta um dia vem, né? Exatamente. Geralmente vem. É isso, mas aí precisa de gestão, né, Roberta? Com certeza. Então, como é que nós vamos fazer para ter um custo do trabalho que viabilize a empresa e a torne competitiva, né? Considerando que o Sérgio falou exatamente sobre ter o seu concorrente cumprindo pelo menos o mínimo da legislação trabalhista, para que o seu custo possa competir com ele. Sim. Então, como que nós vamos viabilizar essa empresa com relação ao custo do trabalho? Como gerir isso? Então, Cris e Sérgio, existem mecanismos dentro da própria legislação trabalhista que é possível, que torna possível ao empreendedor, entre aspas, baratear a folha, que são a concessão de benefícios, de auxílios, muitos deles sem incidência salarial, de natureza indenizatória, que a gente fala, que acaba gerando uma redução de custos, que torna a empresa mais competitiva, podendo aumentar os lucros. Mas esses benefícios, eles não devem ser concedidos tão somente com esse objetivo. Eu vou conceder para minha equipe, para determinado grupo de empregados, só para baratear a folha. Não, porque você desnatura a essência deles. Mas, assim, um trabalho em conjunto do jurídico, financeiro, porque também tem que ser algo sustentável, algo viável, juntamente com o departamento pessoal, é possível criar mecanismos para você tornar os empregados satisfeitos com a concessão de benefícios, mas também de forma legal, porque a legislação autoriza eles, desde que cumpridos os requisitos. Enfim, é um trabalho todo que vai ser feito em conjunto, que é feito em conjunto. Permita-me, Cris, é o que a gente chama da inteligência na gestão trabalhista. Exatamente. Porque isso é muito importante o empresário estar atento,
Porque ainda mais nesse ambiente tão competitivo e de tantas inovações, tantas novidades no mercado de trabalho, nas relações, tanto pessoais como trabalhistas, você ter uma equipe, mesmo que parte da equipe não satisfeita e não engajada com aquilo que é o propósito da sua empresa, isso é uma desvantagem fora do normal. Então, você tem que motivar o seu pessoal. Sem dúvida. Você motiva através de várias ferramentas, como os cursos, treinamentos, qualificações. E remuneração, E né, Sérgio? remuneração. Remuneração Né? também Com é prêmios, remuneração. Não tem jeito. No fim das contas, o que mais motiva a pessoa, isso não é algo ligado à ganância, não necessariamente, mas é pela própria necessidade de sustento de si próprio e da sua família, é um dinheiro que cai na conta, seja através de um ticket alimentação, uma cesta básica, uma premiação em dinheiro, uma viagem, um plano de saúde. Então, tudo isso, se você tiver uma inteligência na gestão trabalhista, é possível motivar o seu pessoal e, ao mesmo tempo, você usar certas ferramentas que vão impactar menos no seu custo. E porque os encargos, eles não serão incididos, né, em muitos benefícios que são pagos. Então, gerará essa economia para o empresário. Mas como é feito isso, Roberta? Existe uma equipe que possa apoiar a empresa nessa gestão inteligente, como o Sérgio falou, Certamente. E de maneira segura juridicamente? Com certeza. Por quê? Mas, como eu falei, tem que ser um trabalho em conjunto. Não adianta o financeiro, com o departamento pessoal, criar uma política de bonificação, por exemplo, uma premiação, mas se não tiver os requisitos mínimos legais, de acordo também com o entendimento dos tribunais, porque chega na justiça, ela será considerada inválida. E aí vem o passivo, porque a pessoa vai requerer judicialmente o pagamento dessas verbas como se salário fosse. Entendi. E os encargos incidirão, isso ao longo dos anos vira uma bola de neve. Então, esses benefícios, eles precisam ter políticas, fazer um regimento interno, tudo muito bem estruturado, bem documentado e viável também para a empresa. Não adianta a gente elaborar, né, planos, políticas, regimentos, se ele não é viável operacionalmente falando. Você falou uma coisa importante. Então, é uma coisa individualizada. Não é Perfeito. assim, o meu concorrente está nesse risco aí há tanto tempo. Exatamente. Então, eu também vou entrar, porque senão eu não consigo competir com ele. Não, isso daí tem que ser feito de uma maneira... Não é produto de prateleira. Isso. Meu concorrente está terceirizando. Individualizado, né? É um trabalho individualizado. Tem muitas pessoas que pensam assim, meu concorrente está terceirizando, está pejotizando. Ele criou uma política de premiação, mas mascarando uma comissão. Então, não é assim, não é produto de prateleira, como o Sérgio bem disse. Certo. E como que o jurídico faz? Ele entra em contato com o financeiro, com o departamento pessoal, ele faz uma gestão segura disso, de que forma? Contratualmente, documentalmente? Como Exatamente. Que a gente pode Primeiramente, nós nisso? temos que fazer um diagnóstico, entender o negócio do cliente, para ver se isso é sustentável. Tem um passo a passo, né, Exato, Roberta? tem um passo a passo. E também assim, não adianta nós criarmos documentos e engavetarmos, ou mesmo achar que eles servirão por muitos anos, porque as relações, elas se alteram ao longo do tempo. Às vezes, um benefício concedido para um grupo de 10 empregados, posteriormente a empresa cresceu de forma astronômica e aí agora a equipe tem 200 empregados. Esse benefício que foi concedido, ele já não é mais viável para a empresa. Então, eles têm que ser revistos ao longo dos anos, por conta desse crescimento mesmo das empresas. E você pode falar um pouco das modalidades de benefícios que podem beneficiar esse empregado, sem que seja um aumento do custo fixo salarial? Mas antes dela responder, eu queria falar ainda do diagnóstico. Porque nesse diagnóstico é fundamental que se extraia, e aí é parte do trabalho que a gente faz, que se extraia a visão do empresário. Porque uma coisa, Cris, é a categoria, digamos, a categoria de restaurantes. Tem uma convenção coletiva que obriga isso, obriga aquilo, tem uma legislação específica. E isso já está obrigado, você não tem para onde fugir. Tá bem. Só que o empresário, ele tem uma visão que ele quer avançar além daquilo que é o dia a dia, do que o mercado inteiro está fazendo. Ele quer buscar um diferencial
competitivo e até no seu posicionamento dentro do mercado, atrair melhores talentos. Nós sabemos que a mão de obra hoje, para determinados setores da economia, é algo difícil de se encontrar. Não, você fala em Exatamente. desemprego, mas a Sim. mão de obra é algo que não é fácil de se achar nos nossos dias, a mão de obra adequada para a necessidade específica de cada empresa. Então, a partir da visão do empresário, onde é que eu quero chegar? Qual é a minha política de pessoal, independentemente daquilo que manda a lei, a convenção, o acordo coletivo da minha categoria? Como é que eu vejo o papel dos meus colaboradores, daqueles que estão comigo, no meu crescimento, na minha expansão, num posicionamento melhor no mercado, não só a título de venda, mas a título de imagem também. Você tem hoje prêmios, a melhor empresa para se trabalhar, etc. Melhor empresa para mulher trabalhar. Então, isso aí. você tem uma série... Ajuda na valorização do Isso aí. negócio. A partir dessa visão, Sim. vai ser feito esse diagnóstico também. Porque pode trazer selos de qualidade para a empresa, inclusive, né? Sem sombra de Porque a dúvida. sobrevivência da empresa, ela também é a sobrevivência da empregabilidade, né? Porque nós vamos ter também mais emprego, mais renda, se a empresa estiver bem posicionada no mercado. Então, voltando aqui para a Roberta com a dúvida que até é uma dúvida minha, né? Como remunerar esse empregado de tal maneira que não seja apenas aumento do meu custo fixo? Vou aumentar o salário porque eu quero valorizar, eu quero ter essa pessoa bem remunerada dentro da minha empresa, satisfeita, né? Sabemos que remuneração não é a única coisa que transforma, né, aquele local de trabalho como no ideal, mas a remuneração também é muito importante. Então, quais são os tipos de remuneração que podem ser adotados pela empresa? Então, acho que o Sérgio, no início, já bem pontuou, citou a questão da ajuda de custo, auxílio educacional, um plano de saúde, muitas vezes que contempla os parentes, né, os seus familiares, faltou a palavra. E, além de... Você também pode criar uma política, um plano de cargos e salários. Isso é muito importante, pegando o gancho do que o Sérgio falou sobre a retenção de talentos. Muitas vezes as pessoas não sabem para onde irão na empresa, mas voltando aos benefícios. Ajuda na mobilidade, em transporte. Existe uma série de benefícios que podem ser bonificações, premiação, que é a premiação correta, é aquela que remunera um desempenho extraordinário, não esperado, o empregado se esforçou e vai ser... Um mérito diferenciado. Um mérito diferenciado, porque se for ordinário, não é correto, né? Seria considerado ilegal, porque... desmistifica ou, enfim, torna ilegal o pagamento da premiação, porque ela não pode remunerar um desempenho ordinário, mas sim algo extraordinário que o empregado tenha feito. Que pode ser, inclusive, essa premiação, uma viagem. Exato. Não é só sim, dinheiro. existem várias formas, né? Assim, o que a gente geralmente sugere é analisar caso a caso o que faz sentido para os seus colaboradores, para a equipe. Observar também a convenção coletiva, que muitas vezes já contempla diversos benefícios que não incidem em cargos e às vezes a empresa está passando batido por eles e não está remunerando, observando né? corretamente. Existem uma série de possibilidades. É necessário, então, enquadrar essa empresa dentro daquilo que é a base legal, aquilo que é obrigado a cumprir. Sim. E aquilo que pode ser um plus. Então, eu queria falar um pouco mais sobre esse plus. Né? O prêmio, a comissão e a participação. A comissão não seria da mesma forma, porque a comissão ela é remuneração. Independente de quanto um vendedor vende, se ele vende 10 mil, se ele vende 100 mil, ele vai ter o percentual dele sobre a venda e vai incidir os encargos normalmente. Diferente da premiação, que não é uma bonificação pela venda dele simplesmente, mas foi como eu falei no início, é remunerar um desempenho extraordinário. Seja no trabalho mesmo, algo que ele tenha feito de forma extraordinária, ele vai ser remunerado. Mas lembrando que premiação tem que ter registro, tem que ter toda a formalidade, né? E dar ciência ao empregado, saber o que o empregado saiba previamente, as regras, porque não adianta... Transparência, né, Transparência, porque não adianta fazer da forma incorreta, porque depois o prejuízo virá.
E isso não é pensar de forma inteligente, não é agir corretamente, como nós estamos falando aqui de prevenção. Então, não adianta a gente criar, vou criar o prêmio para baratear minha folha e depois eu vejo o que vai dar. Não é por aí. Tem outra coisa, Roberto, que eu vejo que fica como dúvida também do empresariado, muitas vezes, a questão das horas extras. Porque vai ganhar maior eficiência, né, Sérgio? Muitas empresas acabam adotando as horas extras. Então, o banco de horas pode realmente ser utilizado como ferramenta de eficiência da empresa? Certamente. De que forma isso pode ser feito de forma segura? Certamente. Aí, primeiro vem a questão do diagnóstico. Às vezes, a empresa está pagando horas extras sem necessidade. Às vezes, é uma atividade que tem uma sazonalidade, que tem um período que vende muito, que tem muito atendimento, mas tem um período mais tranquilo. Talvez é fruto de uma escala mal organizada. Sim. Então, aí vem o trabalho do jurídico, do financeiro, do RH, para criar soluções. Por que a gente não cria, então, um banco de horas? Faz documentalmente mesmo um banco de horas, as regras da publicidade. Porque também não adianta ter banco de horas se o empregado não tem acesso às horas, se ele nunca consegue folgar. Se ele não consegue, né, usufruir dessas horas, ou se passa o prazo de concessão das folgas. Então, existe uma série de regras que precisam ser observadas. Então, nós conseguimos utilizar a legislação, o apoio do jurídico, né, a favor da empresa. Sim, sim. E essa questão das horas extras, vale também destacar qual é a grande preocupação. Porque toda hora extra tem um adicional. Exatamente. Vou botar um número aqui qualquer. O empregado recebe R$10 por hora de trabalho. Na hora extra, ele vai para R$15 a hora de trabalho. Então, isso acaba pesando bastante. Se é o caso de, digamos, a empresa na primeira quinzena do mês, o trabalho é menos intenso. Na segunda quinzena do mês, por causa da determinada atividade, você tem uma intensidade maior. Então, você pode fazer um banco. Ou seja, em vez de trabalhar 176 ou 44 horas naquela primeira semana, você trabalha 38 e joga isso num banco na até última semana. Férias também, e assim, né? Exatamente. Você vai rodando, escalonando, só que isso tem que ter uma base documental, tem que ser fruto não somente da ciência, mas da própria anuência do empregado anterior. Porque se você... E não é raro a gente ver isso. Aí chega um empregado, vai à justiça dizendo, eu fiz hora extra, a empresa, não, mas foi banco de horas, a gente compensou. Então, mas cadê a documentação? É porque se fizer de forma... Exatamente. O seu argumento. Se você não tiver uma documentação sólida, aquilo que eventualmente pode ser até a verdade, pode ter sido combinado até verbalmente. Mas na justiça, isso... na quase totalidade das vezes, não vai ser suficiente. E o documento que você apresentará pode ser considerado inválido. Então, não adiantará nada. Tem critérios para se fazer um banco de horas. Não é fazer, né, da cabeça do empresário. Claro. Você falou várias vezes aí do diagnóstico. A gente já viu aqui que é necessário que o jurídico esteja ali junto, né, com os outros departamentos da empresa e tal. Fala um pouco sobre esse serviço. O Sérgio podia falar para nós sobre esse serviço de diagnóstico e de qual que é a conclusão desse serviço. Começa pelo diagnóstico, mas para esse empresário ter uma gestão segura, né, do seu passivo trabalhista, uma gestão segura da sua empresa com relação a esse aspecto, Sérgio. Como é essa programação? O que é feito? No diagnóstico, aliás, nós temos por prática ao longo da nossa jornada de trabalho, buscar conhecer o interior, ou seja, as nuances do negócio de cada cliente. Isso é fundamental, né? Não só o mercado em que ele atua, mas a maneira como ele atua. Porque você pode ter 2 clientes, ou 2 ou 10, do mesmo segmento da economia, mas cada um tem um perfil no seu dia a dia. Então, o primeiro passo do nosso lado, enquanto profissionais que darão esse suporte, é conhecer a fundo aquilo que o nosso cliente faz, quais são as particularidades da sua operação, qual é o perfil dos seus clientes, a demanda do mercado, as urgências a qual ele está submetido no dia a dia. Então, nós fazemos
há também um questionário, a entrevista, você conversa com lideranças operacionais, do RH, recursos humanos, obviamente, do financeiro, da parte comercial. Então, é feito um raio-x de tudo aquilo que envolve a operação contínua daquela empresa. A partir dessa visualização, das perguntas, das respostas, de todas as conversas que são empreendidas, nós conseguimos diagnosticar naquilo que, porventura, a empresa esteja errando e se expondo a um passivo trabalhista, quando é o caso, e qual a solução para aquilo. Você aqui está errado, há uma irregularidade, mas nós vamos consertar assim, assim, assim. Ou pode ser o inverso. Você, empresário, não está aproveitando um benefício que a legislação te dá e que você está tendo um custo mais elevado por simplesmente não aplicar determinada a norma, determinado procedimento que lhe é benéfico. Então, o diagnóstico não é só um diagnóstico. Porque, vamos lá, aplicando a medicina, você vai a uma consulta, o médico diz, você vai fazer uma ressonância. Você vai ao médico e faz a ressonância. Você tem que retornar a quem pediu o exame, que ele vai interpretar aquele diagnóstico e vai dizer qual é o seu tratamento. Então, a gente faz o diagnóstico e traz as soluções. E, Cris, permita te interromper, mas pegando nesse gancho do diagnóstico e para o campo da prevenção trabalhista, por exemplo, a questão das horas extras, a gente faz um mapeamento e a gente verifica, pode ser, por exemplo, ausência de registro, que a empresa não está realizando os registros corretamente, até mesmo de admissão, enfim. Horas extras, que foi o exemplo que nós demos agora. E nós identificamos um gargalo muito grande com relação às horas extras. Então, primeiro, vamos atacar o que é mais urgente. A gente também não tem como arrumar a casa de uma hora para outra e de uma só vez. Então, primeiro, é um trabalho que leva tempo. E por quê? Pode ter uma transição. Pode ter uma transição. E, por exemplo, essa questão das horas extras pode gerar fiscalização, autuações, né, diversas, e também reclamações trabalhistas. Então, vamos acertar isso primeiro, criando as escalas de trabalho, banco de horas, e depois a gente verifica o que é, assim, as medidas preventivas. Vamos fazer um regimento interno? Vamos. Legal. Criar uma política, um plano de cargos e salários para gerar motivação. E aos poucos, mas primeiro concentrar em situações mais urgentes. Sim. Também, outro exemplo, medicina e segurança do trabalho é um assunto que não pode ficar para depois, muitas vezes, porque também geram muitas autuações. Dá para escalonar prioridades nesse diagnóstico, pode ser feito aos poucos, não precisa ser feito todo de uma vez, né? E é um planejamento que leva tempo, pelo que eu estou vendo, mas que pode ser feito de uma maneira segura. Dá para envolver o colaborador também nessa prática, né? No diagnóstico, você escutar as expectativas dele, né? Para que ele também participe ativamente disso, Roberta? É possível também? Certamente. É importante, né? Ouvir o empregado, saber o que é importante para ele, enquanto também, voltando aos benefícios, fazer uma pesquisa de clima, isso também pode contar com a cultura, e desenvolver uma cultura para a empresa. Sim, tudo isso, então, a gestão segura, a gestão trabalhista pode ajudar, né? Com certeza. Certo. Sérgio, eu queria também ouvir o seguinte de você. O Carlos de Souza está apto a prestar esse tipo de serviço? Nós temos uma equipe para fazer isso? Na verdade, nós somos um escritório multidisciplinar, aquilo que a gente chama na área empresarial de full service, ou seja, nós atendemos nas principais áreas do direito que envolve a atividade empresarial. Obviamente que atuamos bastante no contencioso, nos litígios, mas temos um foco também muito relevante, aquilo que é consultivo, que é preventivo, tudo aquilo que envolve tanto o que foi dito agora, como uma série de outros temas que trazem segurança jurídica e que podem
ajudar a impactar tanto na economia, porque são serviços que por si só eles já se pagam, trazem economia, previsibilidade, te posicionam, como eu falei há pouco, melhor no mercado e que trazem um diferencial. Porque não tenha dúvidas, quando você vai selecionar um candidato para determinada posição, se você, no seu pacote, eu pago tanto, eu tenho aqui uma política disso, eu tenho um banco de horas, eu tenho um regimento trabalhista. Ela custa caro também para a empresa. A rotatividade é muito cara. Né? A rotatividade. Então, tudo isso ajuda a se apresentar, né? Diminui o turnover, a rotatividade de empregados, tudo isso contribui, sem dúvida. A apresentação da empresa como uma empresa que tem uma coisa clara, segura para apresentar para aquele candidato, né? Também vai trazer um benefício muito grande, né? Ô, Roberto, pelo que eu entendi, então, a gente não precisa escolher entre andar certo e ser competitivo. Dá para fazer as duas coisas, uma gestão inteligente, sim. E a gente pode auxiliar nisso, né? O Carlos Souza tem aptidão e tem condições de auxiliar a empresa nisso, nesse diagnóstico, nessa gestão segura, né? E você falou uma coisa que eu quero fazer um rápido comentário. Andar certo e ser competitivo. O andar errado, ele te traz, via de regra, um benefício a curto prazo. Sim. Mês a mês, na folha. Mas nunca é a melhor opção. Não compensa, né? Nunca é a melhor. É claro que há casos em que nós estamos aqui para aconselhar, para ajudar, para esclarecer, em que um empresário, ele acaba tendo que fazer escolhas, porque o seu caixa está apertado. Ele não conseguiu, vamos lá, pagar um determinado imposto naquele mês, ou cumprir uma determinada regra, mas desde que ele tenha consciência de que uma hora ele vai ter que buscar fazer esse ajuste, até porque, convenhamos, se o meu negócio, a não ser ocasionalmente, isso pode ocorrer, mas se de uma forma contínua, prolongada, o meu negócio não é sustentável, pagando aquilo que é o mínimo e deixando para os seus donos, acionistas, sócios, o dinheiro para o bolso dele, para remunerar o capital investido, eu não tenho um negócio. Não tenho negócio. Eu não tenho um negócio. Não consegue sobreviver, né, não é Roberto? Sustentável, não tem como. Não é. A longo prazo, pelo menos, não é sustentável. A conta uma hora chega. É verdade, é o que a gente falou logo no começo. Então, é isso. Eu gostaria, então, que o Sérgio se despedisse do público que nos ouve, que tem nos prestigiado. Quero, inclusive, agradecer. A gente tem recebido, né, um feedback bacana sobre o que a gente tem tratado aqui, né? E, Sérgio, se despede aí, então, do nosso público e fala sobre os nossos assuntos, sobre os próximos assuntos que nós vamos tratar. Os próximos assuntos são muitos. Nós temos... E você sabe que eu recebo de clientes, inclusive, aborda tal tema, fala sobre isso. Tem sugestão, né? Tem sugestões, mas o que nós estabelecemos é que nós, o tanto quanto possível, vamos intercalar. Uma semana o nosso time interno, como hoje, por exemplo. Na outra semana, trazer sempre alguém de fora do mercado, um empresário, um formador de opinião, para que a gente possa contribuir, porque hoje o bem mais valioso, qual é? Conteúdo de qualidade, o bem mais valioso que todo mundo está buscando, os empresários, todo mundo quer o quê? Um conteúdo que possa agregar. Certamente. E o que nós nos propomos é agregar conteúdo às pessoas e, com isso, auxiliar na construção dos seus sonhos, dos seus negócios. Muito bom. Eu quero agradecer, então, Sérgio, pela sua participação, Roberta também. Eu que agradeço. E dizer que nós estamos felizes com os resultados que temos alcançado aqui nesse programa. Dizer que os nossos temas têm despertado interesse, né? Isso tem sido muito positivo para nós. E esse foi mais um podcast do Carlos de Souza Advogados. Esperamos ter você, né? E seu tempo precioso que você tem dispensado a nós. Nós agradecemos já de antemão. Com certeza. Que traremos mais assuntos bem relevantes para tratarmos aqui. Obrigada.